Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, está aparecendo. Beleza. Deixa eu só começar com isso aqui. Então, esse é o título, né? Avaliação da economia de combustível obtida em função da disposição relativa entre veículos em vias públicas. Meu orientador foi o professor Rudolf, da UFMG. Ele é do Laboratório de Fluidos e Bioengenharia. E, começando pela introdução, a motivação do trabalho partiu de achar um problema real, né, na matriz de transporte do Brasil. E com isso foi visto que 61% de toda a malha de transporte brasileira era composta simplesmente pela rodoviária, né? O transporte era rodoviário. E então quase 80% do total de empresas existentes no país em relação a transportes eram de rodoviária de cargas, que é a 65,9, e rodoviária de passageiros, que era 18,9. Então, os custos associados nessas empresas de transporte rodoviário, sendo de cargas ou pessoas, aproximadamente 20% do total de gastos dessas empresas eram em relação a combustíveis e lubrificantes. Então, pensando em atacar o problema de redução do consumo de combustível, foi feito um estudo, com base num estudo motivador do Robert Jansen, que é o Truck Platform Driving: The Future of Transportation, que ele vai apresentar uma nova estratégia de condução desses veículos de forma a aumentar a economia de combustível. Então, começa pelo trabalho, ele apresenta as vantagens da formação de veículos em pelotão, que seriam as vantagens para o empresário seriam a otimização da utilização dos ativos, pelo aumento da eficiência da redução do tempo do veículo inativo, já que você poderia usar métodos de automação desse pelotão, reduzindo o número de motoristas para uma quantidade maior de caminhões. E a formação de pelotão, que é a formação de caminhões em sequência, com distâncias reduzidas, proporciona um aumento da autonomia pela redução do consumo devido à diminuição do arrasto aerodinâmico. E também, com isso, conforme você utiliza métodos automatizados, você reduz o número de motoristas e otimiza o tempo de descanso desses motoristas. As vantagens para a sociedade seriam a redução das emissões, o aumento da segurança no trânsito devido à redução do número de pessoas conduzindo caminhões e a capacidade de otimização do fluxo, justamente também diminuição de pessoas na direção desses veículos. Então, os principais pontos destacados por ele que para fazer essa estratégia dar certo para espaçamentos entre caminhões pequenos, seria utilizado tecnologia de sensor de proximidade, conforme é apresentado aí abaixo, na ilustração abaixo, e comunicação sem fio, no qual o caminhão da frente mandaria os sinais de velocidade, de frenagem, direção, e o caminhão traseiro seguiria esses sinais, trataria esses sinais. Aí surgiria também empresas especializadas na logística e disposição desses veículos. E o texto recomenda um total de 2 veículos nessa modalidade para não intimidar os demais veículos durante o trajeto. Aí na direita você tem os pilares dessa formação de pelotão, que seria a utilização da infraestrutura, sendo nacional em áreas fechadas urbanas, nacional em vias públicas rodoviárias e internacionais também em vias públicas. A disposição relativa entre veículos podia ser organizada entre motoristas por agendamento, antes da rota, organizado por uma empresa especializada, no caso uma empresa de logística, ou organizado entre os motoristas durante o trajeto. Aí o nível de automação seria o nível de automação sem automação, que seria 2 motoristas, ambos em condução, e aí necessitaria de espaçamentos entre caminhões maiores, de 10 a 20 metros, 2 motoristas, sendo um em condução e o outro em descanso, para um nível de automação maior, e apenas um motorista. E, a partir daí, foi feito um estudo sobre as cargas de rodagem, as cargas que
diminuem a eficiência dos motores, vamos dizer assim, que aumentam o consumo de combustível. Uma seria a resistência ao rolamento, que está diretamente ligada ao peso do veículo, e o arrasto aerodinâmico, que está diretamente ligado à velocidade do veículo e à sua forma geométrica. E, como dá para ver no gráfico, a resistência ao rolamento permanece constante com a velocidade, só depende do peso, basicamente, e o arrasto aumenta com o quadrado da velocidade. Então, se você atuar na diminuição do arrasto aerodinâmico, você consegue ter uma redução significativa de potência perdida, vamos dizer assim, para velocidades maiores, né, durante o trajeto. Foi utilizado o estudo também do Broland, em 2004, que ele fez esse mesmo estudo com 2 caminhões em uma via pública, num trajeto pré-determinado de, eu acho que 800 metros, e também em túnel de vento, que ele conseguiu obter os resultados à direita. Dá para ver que, para espaçamentos muito pequenos, o caminhão seguidor que vem atrás, no caso seria esse caminhão dourado, de cabine dourada, ele consegue, em túnel de vento, ele conseguiu valores de 30% de redução de combustível, que é muito, muito grande. E um fator interessante também é que o caminhão líder também conseguiu obter redução de combustível na utilização dessa estratégia. Com isso, o objetivo do trabalho de graduação feito foi analisar a influência do escoamento de um veículo de carga causa no outro, via simulação CFD, foi utilizado o OpenFOR, que vai focar a quantidade de diferença do consumo de combustível causado tendo em vista a distância, como foi feito no trabalho anterior, mas também foi acrescentada a velocidade como outra variável. E seriam os estudos específicos, seria obter resultados correlatáveis com os estudos vistos anteriormente e gerar dados relacionando, além do espaçamento dos veículos, a velocidade em que eles trafegam. A partir daí foi feita a caracterização do problema, as simplificações em relação ao problema real seria uma simulação basicamente em túnel de vento. Então, o veículo estaria parado e o ar se movimentaria ao redor dele numa velocidade pré-determinada. Uma simplificação também feita foi que os veículos estariam perfeitamente alinhados e os espaçamentos seriam mantidos constantes, o que não seria possível obter exatamente isso ao longo do trajeto num problema real. Então, as hipóteses consideradas foram escoamento compressível, já que o ar está a menos de 100 metros por segundo, que é 0,3 número de Mach. O fluido, que o ar, no caso, é distribuído de forma uniforme, e o campo de escoamento em uma única direção, né? No caso, não vai ter correntes de ar nas direções, na lateral do veículo, em outras direções também. Também foi considerado problema em regime permanente. A metodologia utilizada foi fazer 5 diferentes espaçamentos, além do veículo em isolamento. Então, foi feito para estudos em espaçamentos de 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros e 20 metros. E foram feitos estudos para 5 velocidades distintas, que é 50 km por hora, 60, 80, 100 e 120 km por hora. Totaliza as 30 simulações. Todo estudo foi feito também em software de código aberto, que foi utilizado o Blender para a confecção da geometria do caminhão, geração de malha e simulação OpenFOR e o pós-processamento e análise dos resultados do Paraview. Então, no Blender foi feito o modelo do caminhão, foi utilizado como base o veículo Mercedes Actros, e a partir dos desenhos técnicos deles, então, o desenho tem as medidas reais do veículo. Foi acrescentado também uma carga do tipo baú de 13 metros de comprimento. A partir daí, o sólido foi exportado como formato STL para leitura no OpenFOR. Aí foi feita a geração do volume de controle, que foram definidos os vértices na ferramenta Block Mesh. Então, são definidos 8 vértices do cubo, né, como foi visto aqui embaixo. Depois foi feito o posicionamento dos caminhões dentro desse volume de controle. Aí também foi feita a identificação das faces do volume de controle juntamente com a definição do tipo. Então, com os vértices que você define a entrada, no caso está em azul, e foi definido como tipo passagem. Então, o fluido vai passar, né, nessa face sem restrição nenhuma. A saída também foi definida como passagem,
e as demais faces foram definidas como parede. Aqui está errado, é parede. Chão, parede, teto, parede e lateral, parede, tá? Que foi um engano. A partir daí foi feita a geração da malha, né? Como você já tem o volume de controle, no OpenFOAM você já pode gerar a malha e foi utilizada a ferramenta Snap Hex Mesh, que ele vai pegar o volume de controle e vai separar em diversos polígonos conforme o nível de refinamento que você seta ali. No caso dessa simulação foi setado um nível de 6. Então ele vai dividir os cubos iniciais em 6 cubos, com a metade da lateral da parte. Então o primeiro cubo ele é dividido em 4, o segundo cubo é dividido em 4 e foi feito assim sucessivamente 6 vezes. E também foi utilizado camadas, né, layers, com a espessura mínima de 0,1 metro para conferir maior resolução na superfície do caminhão. Aí, a partir daí, foi feita a definição das condições iniciais de contorno naqueles bloquinhos do OpenFOAM mesmo. Então, os pontos principais que foram configurados naquele bloquinho foi entrada definida como campo de velocidade previamente determinado, que seriam aquelas velocidades relatadas anteriormente, que é de 50, 60, 80, 100, 120 km por hora. Os veículos líder e seguidor conferindo como condição de não deslizamento, que aí você garante que vai ter velocidade nula na superfície desses sólidos. O chão foi definido para ter a mesma velocidade do ar, para simular que o caminhão que está andando, o ar e o chão estão parados. E o teto e laterais foram definidos com condição de deslizamento, para não interferir na simulação. Então, na superfície dessas faces não vai ter atrito com o ar, então não vai ter velocidade nula, né, nessas superfícies. As equações utilizadas nessa simulação foram as equações de Navier-Stokes, a Hans, nesse caso, né, que é Reynolds Average Navier-Stokes, que é as equações de Navier-Stokes, é a média do tempo das equações de Navier-Stokes, que são dadas por essa equação, além da conservação da massa, equação de conservação da massa, e as equações do modelo de turbulência. No caso, foi escolhido o modelo de shear stress transporte, que é basicamente a união do KY com KΩ. As configurações do OpenFOAM foram utilizados 2 solvers. O primeiro, o Potential Foam, que ele vai auxiliar na convergência dos valores iniciais. Então, você vai utilizar ele depois de setar as condições iniciais, e ele vai aproximar os valores da sua condição de regime permanente para diminuir possibilidade de divergências e aumentar a velocidade de simulação. E o solver principal utilizado, foi o Simple Foam, que é um solver para problemas de escoamento de fluidos incompressíveis em regime permanente. Ele vai utilizar as equações vistas anteriormente, e no caso, como tem turbulência, vai usar as equações do shear stress transporte, como foi configurado. Para a simulação, foram utilizados parâmetros de tempo total de simulação de 100 segundos, o intervalo entre cálculo de 1 segundo, o intervalo para a escrita dos dados de 10 segundos e o método numérico Gauss-Seidel, que é o padrão, e a tolerância 1 vezes 10 a menos 8. A partir daí foi feita a avaliação dos resultados pelo escopo de pressão e velocidade. Começando pelo escopo de pressão, foi feito primeiro a análise do veículo em isolamento para as diferentes velocidades, para analisar os impactos da velocidade na pressão distribuída na parte frontal do veículo. E conforme é esperado, a pressão aumenta com a velocidade. Também é observado que dá para observar regiões que a pressão fica abaixo de zero. Essas regiões indicam que a proximidade das regiões de separação entre o fluido e o veículo, que no caso você gera como se fosse um vácuo, né, de uma forma mais fácil, né, menos formal de dizer. E também, além na cabine, na região de abaixo de zero na cabine, você também vê
dá para ver o ponto de separação na carga baú, logo após a quina, né, da parte da frente. E com os veículos em isolamento foi feita a mesma análise para uma velocidade setada em 80 km por hora. E conforme diminui-se o espaçamento entre veículos, dá para ver a redução da pressão distribuída na parte frontal do veículo. Isso já era esperado, né? Então vai indicar que vai existir sim a redução da força de arrasto. E as maiores pressões nesses veículos são vistas na parte do baú, já que ele está um distanciamento maior, e nos retrovisores, que são uma parte mais exposta também. Avaliando sobre a ótica de velocidades, dá para ver que o rastro do veículo, no caso, eles chamam de esteira, é mais conhecido como esteira. Então dá para ver zonas de alta turbulência entre a cabine e a carga baú, e logo após o baú, logo após a passagem do veículo. E dá para ver também que conforme os espaçamentos diminuem, o caminhão da frente diminui a zona de turbulência do caminhão líder. O caminhão seguidor diminui a zona de turbulência do caminhão líder, o que já pode indicar a diminuição no consumo de combustível também do caminhão líder. E conforme vai aumentando a distância, o ar tende a voltar a seu escoamento laminar e o efeito de economia tende a diminuir. Aqui tem a simulação dos 100 segundos feita em cada um dos casos, né, de espaçamento para 80 km por hora. Como está em regime permanente, vai ter pequenas mudanças aqui do deslocamento da zona de turbulência, mas basicamente a mesma coisa. Também foi feita a análise das linhas de corrente em regiões específicas, né, como o retrovisor. Então dá para ver que no retrovisor, após a passagem, você gera um vórtice, né, embaixo, devido à turbulência que gera no ponto de separação. A mesma coisa na parte de trás do veículo, a grande zona de turbulência que tem, devido ao ponto de separação entre o fluido e o veículo. E entre a cabine também e a carga baú. Aí tem também, para espaçamentos pequenos e grandes, dá para ver a influência do caminhão à frente. A influência do caminhão à frente do caminhão seguidor no caminhão à frente na zona de turbulência, na diminuição dessa zona de turbulência. Com isso foi obtido os coeficientes aerodinâmicos pela forma já vista anteriormente. Então aqui dá para observar que também ocorre aqui o fenômeno da redução de combustível, do coeficiente de arrasto do caminhão líder, só que as maiores diminuições ocorrem, obviamente, para o caminhão seguidor. E dá para ver aqui que os coeficientes aerodinâmicos para pequenos espaçamentos, para 1 e 2 metros, são até menores que carros de passeio. Então, a estratégia para baixos espaçamentos é muito efetiva. Para a conversão daqueles valores de coeficiente aerodinâmico na redução de combustível, para calcular a redução de combustível, foi utilizado os dados da massa do caminhão real, que é 9.000 quilos, a massa da carga, como a carga máxima permitida por lei, que é 20.000 toneladas. Então, totaliza quase 30 toneladas. Foi considerado uma potência auxiliar de ar-condicionado e as perdas por atrito e deslizamento como 40 cavalos, 29, que dá quase 30.000 watts. Então, a forma de consumo de combustível foi feita a consideração de que o consumo de combustível está diretamente proporcional à potência gerada pelo motor a diesel. Essa relação é bem próxima da realidade, então os resultados são bem precisos. Então, a partir dessa forma, foi obtido, como foi visto aqui na tabela, os dados a porcentagem econômica de combustível para cada caso.
dá para ver que você consegue até 40% de economia em velocidade de 120 km por hora para espaçamento de 1 metro. Então, 40% de economia já representa algo muito significativo, né, na redução do consumo de combustível de uma empresa com 100 caminhões, por exemplo. E como foi visto também, a redução do caminhão líder é considerável em algumas situações, maiores velocidades, chegando até mais de 10%. Então, foi feita a comparação com o trabalho do Brond, e dá para ver aqui que, no caso das simulações, houve uma disparidade de até 5% para o caso do caminhão seguidor, e no caso do caminhão líder, os resultados ficaram bem próximos até dos reais que ele obteve em campo. No caso das diferenças obtidas no caminhão líder, pode estar associada à geometria utilizada e à má resolução da malha, devido à limitação do computador utilizado. Então, para obter resultados mais consistentes nesse caso, teria que trabalhar com uma malha mais refinada e talvez melhorar a geometria do caminhão, que não foi tão bem feita assim. Então, a economia estipulada em razão da estratégia, foi feita uma análise econômica e, com a utilização da estratégia em 50% do tempo estimada, e considerando a média de rodagem de cada caminhão de 8.500 km por mês e o preço do diesel a 4,70, foram calculados os valores de gastos mensais para um caminhão em isolamento. No caso, deu 10 mil para a velocidade de 60, 80 deu 11 e 100 deu 13. Então, os resultados de economia obtidos são esses, né, chegando até R$ 1.500 por caminhão por mês. Então, Rodrigo, em média anual para 10 metros de passamento, no caso, para 80 km por hora, poderia chegar até R$ 7.300 por caminhão. E essa foi considerada, né, porque 10 metros seria um espaçamento que você conseguiria manter sem utilização de técnicas de automação. Então, você usaria dois motoristas fariam isso. E considerando uma automação, a utilização da automação de sensores de proximidade e comunicação sem fio, para um espaçamento de 2 metros, a 80 km por hora, você conseguiria obter R$ 12 mil por caminhão anualmente de economia. Rodrigo, Oi. acho que tem alguém tentando entrar aí, se você puder. Agora já tá nas conclusões, né? Mas se der para deixar o cara entrar aí, só para ele pegar o restinho. Eu não consegui ver, não vou colocar ali. Apareceu aí? Não sei se você viu, mas a reunião vai acabar em alguns minutos, já deve estar quase acabando. Mas aí a gente entra no link que eu mandei de novo no WhatsApp lá, porque o Zoom tem um tempo limite para o tempo de reunião. Demorou, porque essa apresentação também é mais engessada mesmo. Qualquer dúvida que tiver sobre o OpenFOAM, montar a simulação, montar a malha, colocar a geometria externa, aí eu respondo também. Mas então, finalizando aqui, a estratégia se mostra vantajosa, já que você pode alcançar mais de 20% de economia para velocidades superiores a 100 km por hora, né, na média entre os caminhões. E esses resultados corroboram com o estudo apresentado do Janssen na estratégia de utilização de veículos em pelotão. E apesar das disparidades vistas no estudo do Brond, que foram razoáveis, mas estão ligados diretamente à resolução da malha, os resultados também ficaram bem próximos, principalmente para o caminhão líder. E, por fim, eu falo que o OpenFOAM se mostra uma ferramenta de grande valia na análise do escoamento de veículos e que deve se atentar que, como qualquer outra ferramenta CFD, os resultados vão depender diretamente da correta caracterização do problema e de uma malha de resolução adequada, né, para o problema. Aí eu abro dúvidas aí, não sei se ficou claro. Muito louco mesmo, sério. Parabéns aí pelo TCC, sério, achei muito doido mesmo.
Acho que esse tipo de trabalho que a gente tem que tentar trazer aqui para a galera apresentar mais. Que nem eu te falei aqui, o pessoal, a quantidade de pessoas que vêm nessas reuniões é pequena mesmo, então você não liga tanto assim não, porque não tem nada a ver sei lá, com você mesmo. O Pedro Morel também está aqui do meu lado, então na verdade são 6 pessoas vendo a reunião, que ele está fisicamente aqui comigo. Beleza. Mas aí, pô, foda mesmo os slides. Depois a gente, se você achar que pode também, a gente bota lá no Drive para poder rever, que eu gostaria de rever algumas coisas interessantes. Umas dúvidas aqui, tipo, minhas, assim, você acha que você saberia explicar? Porque intuitivamente eu não tenho não consigo saberia dizer por que o caminhão líder ele tem uma economia de combustível. Depois tipo, deixa eu apresentar aqui, João. Eu vou parar de gravar ou deixo gravando? Não sei. Eu vou deixar gravando quando parar, parou, né? Deixa gravando. Deixa eu ver aqui na linha de corrente. Aqui. Acho que até aqui é melhor. Tá vendo aqui no caminhão isolado, né? A primeira imagem. Você tem um rastro do veículo, chama esteira, né? Eu coloquei rastro, mas está errado. Ele chama esteira. Ele é desse tamanho aqui, né? Isolado. Dá para ver? Dá sim, estamos vendo aqui. Beleza. Aí, quando você coloca um caminhão seguindo ele, né, a pequenas distâncias, vamos colocar o logo abaixo aqui, que é 1 metro, você viu que ele reduz essa zona de turbulência? Não é explicado em nenhum dos trabalhos que eu estudei, mas meu chute, né, seria que o caminhão que vem seguindo, ele diminui essa zona de turbulência. E essa zona de turbulência também é grande responsável pelo consumo também. Não é só a parte da frente, não. Não sei se ficou claro, né? O coeficiente aerodinâmico não depende só da frente, da parte frontal, como é calculado, mas a parte traseira também gera muita turbulência. Essa turbulência da parte traseira aumenta também o consumo. Não, bota fé, cara. Acho que faz sentido mesmo. Os negócios da parte traseira, com o tamanho da turbulência aí, dá pra ver que se diminui mesmo. É uma coisa interessante também, vou até dar uma olhada nisso depois, só para entender melhor, mas valeu aí pela resposta. Essa curva aqui do lado também explica, né? Pelo caminhão líder, a curva em azul aqui, conforme o espaçamento aumenta, você tem a redução dessa economia, né? O CD vai voltando ao coeficiente aerodinâmico num caminhão isolado. Bota fé. Se tiver mais perguntas.